Fala pessoal, estamos de volta. Então, recapitulando, né, o vídeo anterior, estava explicando o movimento dos bispos, né? Então vamos voltar onde a gente tinha parado, certo? Então, como eu estava dizendo, os bispos, eles sempre vão caminhar em diagonal, tá? Nunca em linha reta como a torre. Então, se eu tiver esses bispos aqui, no jogo de xadrez, né, tem dois bispos, né? Dois bispos, um de casa clara e um de casa escura. E bispos pretos também, um de casa escura e um de casa clara. Eu esqueci de falar das torres, né? Eu estava ensinando só com uma torre só, mas é que a torre ela pode sair de qualquer casa, né? Tipo, de uma casa escura para uma casa clara, porque ela anda em linha reta apenas. Mas no jogo de xadrez também nós temos duas torres brancas e duas torres pretas, só para deixar bem claro. Beleza, continuando aqui então. Então, né, se fosse a vez das brancas aqui, as brancas poderiam jogar um bispo para cá, e a partir daqui ela começa a dominar várias casas escuras. Aqui a gente chama de diagonal maior, lembra que eu estava explicando como é uma diagonal? Diagonal escura e diagonal clara. A diagonal maior escura do tabuleiro é essa, é a diagonal maior escura do tabuleiro, e a diagonal maior clara é nessa posição aqui. Então, se o meu bispo ele fica nesse lugar aqui, principalmente no centro, eu consigo dominar a diagonal maior escura inteira do tabuleiro, certo? Então, mais pra frente, quando eu começar a ensinar para vocês a estratégia do jogo, vocês vão perceber que quanto mais eu consigo colocar minhas peças no centro, o raio de ação das minhas peças vai ser muito maior do que se eu colocar umas peças na borda. O que quer dizer isso? Se eu colocar qualquer peça aqui no centro, eu consigo dominar muito mais casas do que se eu colocar uma peça aqui. Eu já estou ensinando um pouco mais de estratégia para vocês, já para vocês entenderem como é que funciona. Por isso que eu coloquei as peças no tabuleiro, no meio, para ver o raio de ação dela, que ela consegue dominar muito mais casas. Certo? Mas por enquanto a, a ideia aqui desse vídeo no momento é ensinar o movimento das peças. Como que funciona a captura de bispo? É a mesma coisa de acordo com o seu movimento. Então, se tiver um bispo aqui, por exemplo, e tiver qualquer peça no rumo do bispo, sei lá, tiver uma dama aqui e é a vez das brancas, esse bispo aqui pode capturar essa dama, porque está na diagonal, certo? Então ela está voltando. Pode tanto avançar na diagonal quanto recuar, certo? Que o bispo ele pode tanto ir para a diagonal para frente ou diagonal para trás. Beleza. Quando tem uma peça da mesma cor na mesma diagonal que o bispo, vamos supor que esse bispo está na mesma diagonal da torre. Quer dizer que esse bispo defende a torre, que são da mesma cor. Então eles são um time. Beleza? A gente nunca pode capturar a peça da mesma cor, mas peça adversária sim. Certo? Se tiver um cavalo aqui, por exemplo, e uma torre aqui, quer dizer que o bispo faz um ataque duplo. O bispo consegue atacar duas peças ao mesmo tempo. Que nem que eu estava fazendo na torre, que ela ataca duas peças ou três peças ao mesmo tempo, o bispo pode atacar várias peças ao mesmo tempo também. Assim como a torre, assim como o bispo. E aí eu posso ter a opção de poder querer capturar o cavalo ou de querer capturar a torre. Uma coisa bem importante, gente. No jogo de xadrez, a gente nunca é obrigado a capturar uma peça. A gente pode fazer qualquer outro lance, né? Tem pessoas, né, eu não sei como é que funciona o jogo de damas. Tem gente que fala que o jogo de damas que é obrigatório capturar as peças, assim que surge uma oferta de capturar. No xadrez, não. No xadrez nunca existe essa possibilidade de ser obrigatório os lances de captura. Eu posso fazer um lance normal, fazer um lance para cá com o bispo, para cá, para cá, para cá, para cá, para qualquer diagonal que ele se encontra. Ou simplesmente capturar uma dessas duas peças. Certo? Isso funciona para bispos de casas claras também, tá, gente? Então, bispo escuro só caminha em casa escura e bispo de casa clara só caminha em casa clara. E captura do mesmo jeito que um bispo de casa escura. Se tiver um cavalo aqui, por exemplo, se tiver uma torre aqui, um peão aqui, então eu posso capturar essas peças, certo? E a regra funciona também para o bispo, que nem a torre, que o bispo ele nunca pode pular uma peça. Então, se tiver uma torre aqui, por exemplo, e tiver um bispo aqui, só que eu tenho um cavalo na frente, está querendo dizer que o meu bispo defende esse cavalo, só que eu não posso capturar o bispo. Por quê? Porque eu tenho o cavalo na frente. Só que esse bispo pode capturar esse cavalo, que é de uma cor diferente. É assim que funciona o movimento do bispo. Obrigado, gente.